Bem, pessoal, eu vou falar então nossas URL amigáveis. Vamos dar uma olhada aqui no projeto que a gente viu. Vou abrir esses arquivos no Notepad mesmo. Aqui a gente tem um arquivo HTML, né, PHP, em que a gente tem os links para páginas do tipo, né, com variáveis enviadas por GET. A URL amigável é uma forma de... Deixa eu apagar aqui, depois a gente vê certinho, né? Aqui é o restante do código. A URL amigável é uma forma de você ocultar essas variáveis enviadas por GET e também facilitar para o usuário o acesso. Ele vai acessar as páginas, né, como se fossem diretórios, por exemplo, assim, ele pode vir aqui funcionando assim, história, né, barra. Ele vai acessar os diretórios desse jeito aqui, né? Na verdade, ele vai acessar, vou colocar aqui, 12, amigável. Aqui a gente tem index, né? E se a gente clicar aqui, as páginas, né, mudou para turismo, aqui localização, história. A ideia da URL amigável é que a gente não passe propriamente essa PG por aqui, essa variável chamada PG, e sim acesse desse jeito, né? Vamos mostrar aqui. Aqui ele tentou acessar, né? Deixa eu ver se ele não entrou ainda. A gente já fez uma configuração, né, de turismo aqui, por exemplo. Ele está dando um erro aqui, você pode colocar alguma coisa que ele vai tentar acessar, ó. Mesmo a página não existindo, mesmo aquele diretório não existindo. Vamos lá, primeiro a gente precisa então conferir se o mod rewrite dentro do nosso Apache está funcionando. Dependendo do servidor que você estiver usando, você vai ter que achar de uma outra forma, né? Geralmente ele fica aqui, ó, no nosso C2 pontos, vamos ver aqui no caso do Champ, ele fica a gente tem aqui Apache, né? E a gente tem o arquivo aqui para editar. E dentro de include, se eu não me engano, não include não. A gente tem aqui o conf. Aí tem o http conf, é esse aqui. A gente tem que editar ele e colocar, verificar se o modo de reescrita de diretório está liberado. O Champ tem uma opção aqui para você clicar, ó, config. Você pode escolher Apache Conf. No nosso o AMP também funciona. E aí você vai buscar, chama mod rewrite. Vamos dar uma olhada. Olha lá, o modo de reescrita está habilitado. Se estiver desabilitado, né, vai estar com essa hashtag na frente, você tira ela, salva e reinicia o servidor. Aí significa que você vai conseguir acessar, né, você vai conseguir enganar o seu servidor de que ele está acessando uma pasta. Ok? Vamos dar uma olhada lá então nesse link amigável, né? Nas pastas amigáveis. Daí aqui a gente tem a configuração do htaccess. Esse arquivo a gente tem ele aqui, ó. A gente tem um if, né? Se o mod rewrite que a gente estava vendo lá tiver habilitado. A gente tem esse rewrite on, são coisas que a gente precisa decorar mesmo com o tempo. Eu tenho um exemplo sempre do htaccess aí. Esse rewrite cond significa assim, ele vai tentar achar um arquivo, aqui a gente tem um traço F. Se esse arquivo existir, aí ele vai acessar esse arquivo, né? E, assim, então, se por exemplo eu tentar aqui no navegador, né, acessar um arquivo CSS que existir, né, ele não vai fazer as outras regras, ele vai ir, se existir um estilo.css aqui, ele vai, se esse arquivo existisse, ele vai para esse arquivo. No caso, esse arquivo não existe, ele vai fazer as regras de baixo, que a gente vai dar uma verificada. Olha que engraçado, esse arquivo não existe, ele está trazendo para index, vamos ver por que ele faz isso. Então a gente tem aqui, a outra regra existe o diretório também, aí ele vai entrar no diretório, ele vai ignorar as regras anteriores. Ok? E aí a gente tem duas formas de fazer a reescrita, né? Geralmente as mais utilizadas. Você pode fazer, essa aqui está comentada, tá? Vamos fazer essa primeira aqui. Nessa primeira, você tem, ele vai sempre redirecionar qualquer arquivo para index.php. E aí você tem que fazer uma análise no diretório, nesse arquivo aqui, nesse valor que ele está sendo passado depois da raiz, para você fazer o que isso aqui vai para onde? Isso aqui vai ser a variável PG, isso aqui vai ser a variável, sei lá,
categoria e assim por diante. Vai ter que customizar isso. Então, como que faz aqui? Essa regra está sendo utilizada, porque essa está comentada. Se a gente fizer com essa regra, vejam aqui que a gente tem se existir o getPG, a gente põe um include igual a início. Não existir, aliás. Senão ele põe o getPG. Olha como que a gente pode fazer. A gente vai dar uma olhada na variável, a gente vai dar uma olhada na variável do servidor, que é a variável que... Ali voltar. Que é essa variável aqui, ó. Deixa eu voltar ela. A variável... Dá uma olhada aqui, ó. A variável do diretório, server request URI. Essa variável, vamos exibir ela lá no amigável. Se eu executar ele aqui, olha lá, vai aparecer aqui, ó. Diretório, olha o que ele passou pra gente, ó. Ele passou o diretório inteiro. Ou seja, se eu mandei ele redirecionar, tudo que eu colocar no navegador ali em cima, eu vou conseguir acessar lá, ó. Depois, é claro que eu tenho que fazer uma técnica para... Olha lá, vamos ver aqui, ó. Aqui. Eu tenho que fazer uma técnica, né, para acessar esses valores aqui. Por exemplo, um split, né, como se fosse um split. E no PHP a gente usa o explode. Vamos fazer aqui uma variável, um vetor de parâmetros, vamos supor. Eu dou um explode com o delimitador igual ao barra, né, no server request RI, beleza? Agora eu consigo acessar o vetparam, posso dar um print R nele e ver quais são os valores que tem nesse vetparam aí. Cada um dos diretórios se transformou num elemento do vetor, olha lá. O 0 é o vazio, o 1 é o 32, o 2 é esse e tal. Ah, eu quero pegar só o último, vamos supor aqui, ó, que é o exemplo que eu pedi para vocês fazerem. Por exemplo, só turismo. Quero pegar só turismo, né? Salvar ele em algum lugar. Em algum lugar não, na própria variável PG. Eu quero que o turismo aqui, que esse vetor na posição 3 receba turismo. Aí eu tenho uma função, né? Vou colocar assim, ó. A própria get PG vai receber o último, que é o end, o último elemento do vetor, do vetparam. Aí agora, se eu colocar aqui turismo, eu estou fazendo com que a PG se transforme em turismo. Se eu colocar história, a história é a variável PG. Né? E olha só o que aconteceu, já mudou aqui, ó, história, coxinha. Vamos colocar o localização. Localização, olha lá. Localização apareceu aqui, né? Era para aparecer o mapinha aqui, olha lá, apareceu o mapa. Beleza? E assim por diante. Vamos ver outra coisa, né? Tem aqui turismo. Aí, o que você passar e ele não achar, ele vai dar um erro lá, ó. Ele tentou incluir aquela página que você não passou, ok? Esse é um jeito de você trabalhar com essa regra, com o index recebendo tudo, né? Aqui significa que ele não vai executar as regras de baixo, né? Essa é a última regra do arquivo, esse L. E você pode executar de uma forma que talvez às vezes fica mais rápido, que é com essa regra aqui, que você já passa, né, um parâmetro fixo para esse PG aqui. Isso significa que tudo o que você receber depois da raiz do seu diretório já vai se transformar nessa página aqui, né, nesse atributo, desculpa. Vamos lá, ó, vamos dar um eco naquele PG, que agora ele já existe, né? Vou deixar aqui, ó, vou apagar isso, comentar, e dar um eco no PG. Salvei, dá uma olhada, olha lá, já pegou o da IUA lá, ó. Porque eu construí a regra para que seja desse jeito. Tudo que eu digitar depois do diretório em que está o meu htaccess vai vir para esse PG, né? Então, se até colocar outra barra aqui, ele vai fazer isso. Ele vai colocar o PG como sendo tudo isso aqui. Vai até tentar inserir esse arquivo lá, ó, né? Ficou meio maluco, né? Ok? Mas é isso. Aí agora aqui fica bem mais fácil, a gente não precisa fazer absolutamente nada, né? Porque a PG já vai ser exibida aqui, ó, já vai ser adicionada lá. Então, se eu colocar aqui no final, ó, localização, ele vai abrir a localização. Se eu colocar história, ele já vai trazer, por causa dessa regra aqui, ó, eu coloquei, tudo que eu vier depois do diretório, né, em que está o htaccess, vai ser igualado para esse parâmetro PG aqui. Ok? Se eu quiser mudar, né, estou fazendo no outro site, mudar esse PG, tá valendo. Feito! htaccess é isso.